Bom dia, oitavo ano. Vamos hoje para a nossa 11ª aula de matemática pelo projeto Simplifica, continuando com a temática consumo responsável. A energia elétrica na ponta do lápis. Na nossa aula de hoje nós vamos falar do consumo de energia, mas dentro da matemática, ok? Você já parou para pensar o que são gráficos? Todos vocês já conhecem gráficos, já estudaram sobre isso, inclusive esse ano a gente já viu, mas vamos lá. Gráfico é uma maneira de representar os dados, o conjunto de dados de forma a facilitar a visualização desses dados. É uma maneira de representar geometricamente certas informações de maneira que fique mais claro, ou seja, que seja bem melhor ler num gráfico, visualizar num gráfico do que em uma tabela ou principalmente em um texto, ok? Aqui nós temos um gráfico, ele não está muito bom de visualizar, falando sobre o consumo de energia elétrica per capita em 2007. E aqui nós temos uma legenda que eu vou pedir que você olhe essa legenda melhor quando as meninas disponibilizarem o material do Simplifica para vocês. Essa legenda ela vai de 0 até 6, né, de consumo de energia por pessoa. Aqui nós temos. Você sabe o que é per capita? Eu creio que todos sabem, mas para quem não sabe ou não lembra, vamos lá. Vamos lá, per capita quer dizer por cabeça, certo? Por cabeça, falando de um consumo, falando de desperdício, falando do uso de qualquer coisa. Por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos 5 cabecinhas. Imagine que aqui seja uma família de 5 pessoas. Aí vamos supor que essas pessoas desperdicem por dia, eu vou colocar aqui no mínimo, desperdice por dia 1 quilo de alimento. Então, a família toda desperdiça 1 quilo de alimento. 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, eu vou dividir essas 1000 gramas por 5, que são as 5 pessoas da família, aqui nesse exemplo que eu estou dando, né? E aí, dessa maneira, cada um vai estar desperdiçando 200 gramas de alimento. Então, esse é o desperdício per capita. Só um exemplo, ok? O gráfico anterior mostra a quantidade de energia elétrica que é consumida por pessoa em todo o país, em todos os países do mundo. É claro que para que um gráfico como esse seja construído, houve muita pesquisa. E é mesmo, sempre que você vai... A gente não pode jogar os dados de maneira irresponsável. Para isso tem que ter um estudo, uma pesquisa, para só depois contabilizar os dados, ok? Existem vários tipos de gráficos. Aqui a gente não vai estar falando de todos os tipos, vai falar só alguns, porque o nosso tempo é bem pequeno. Mas os mais importantes, os mais utilizados, são o que a gente pode estar destacando aqui: é o gráfico de coluna, o gráfico de barras, pizza, que é o de setores, o gráfico de área, de linha e de redes. A gente vai estar falando de alguns desses aqui, ok? Gráficos de coluna. Os gráficos de coluna, que na verdade são gráficos de barras verticais, né? Tem os barras horizontais e os barras verticais, que são esses que a gente chama de coluna. Eles são os mais utilizados. Eles indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não dependem de proporções, como no caso dos gráficos de pizza, né? Que a gente chama popularmente de pizza. Os dados no gráfico de coluna são indicados na posição vertical, enquanto que as divisões qualitativas, os dados qualitativos, vão
ser apresentados na posição horizontal, que são o que nós chamamos em gráficos de eixo. Eixos, né? O eixo vertical e o eixo horizontal, ok? Esse tipo de gráfico ele é muito utilizado para comparar dados. Aqui nós temos um tipo de um gráfico, um exemplo de gráfico de coluna, né, ou gráfico de barra vertical. Eu coloquei para ficar um pouquinho maior aqui nesse outro gráfico, para ficar ampliei um pouquinho. Esse gráfico ele mostra o consumo anual de energia elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina no período de 2013 a 2018. Aí, como ele vai falar disso, olha, observe que aqui no título tem essa informação, ó, comportamento anual de consumo de energia elétrica, UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, em quilowatts, ok? No período de 2013 a 2018. Então, no seu gráfico ou tabela, quando você está construindo um gráfico ou uma tabela, tem que lembrar que esse gráfico ou tabela, ele tem que conter um título. Ele tem alguns elementos, entre eles o título, que é indispensável. E esse título, quando a gente lê o título, a gente já vai saber o que tem aqui, qual é o conteúdo do gráfico, ok? Obrigatoriamente, quando a gente lê o título, a gente já tem que saber aqui, porque no título já vai estar falando das informações que vai estar no gráfico. Aí nós vamos ter o eixo vertical, nesse caso aqui onde vai estar disponibilizado os valores total de energia em quilowatts. E aqui abaixo, no eixo horizontal, olha, vai estar exposto aqui os anos desse período, 2013 até 2018, ok? Observem que todas as barras elas têm a mesma largura, olha, e também a mesma distância de uma para outra. Isso aqui é obrigatório quando você for construir um gráfico, tem que pensar em todos esses detalhes. Vamos para os continuar com os tipos de gráficos. Aqui falando sobre o gráfico de barras, eu nem coloquei exemplos, porque ele é basicamente tem a mesma função dos gráficos de coluna. A diferença é que o gráfico de coluna vai estar com as barras verticalmente e o gráfico de barras vai estar com as barras de maneira horizontal, ok? A utilidade dele é as mesmas. Aqui nós vamos ter um tipo de gráfico um pouquinho diferente e bastante utilizado, especialmente quando nós estamos falando de porcentagens, ok? Ou quando a gente está falando de dados de um todo. Esse tipo de gráfico a gente chama popularmente de pizza, são os gráficos de setores. Ele é muito utilizado para representar porcentagens e para expressar a relação de proporcionalidade. Você observa aqui, se você observar, todos esses dados, olha, somados tem que fechar um todo, tem que fechar um total. No caso aqui do percentual, tem que fechar 100%. 60 mais 3, mais 7, mais 10, mais 20. Obrigatoriamente, esse tipo de gráfico tem que fechar 100%. Se não fechar, tem algum erro, ok? Esse gráfico vai estar falando da distribuição de energia elétrica de baixa tensão. Está aqui o título: participação da classe de consumo BT, baixa tensão. Aí, alguns gráficos vai ser necessário legenda. Se você observar aqui ao lado, tem a legendazinha, olha, indicando pelas cores. Aqui nós vamos ter a participação, né, residencial em azul, que é a maior parte, ó, 60%. Esse azul um pouco mais escuro. O vinho é a participação comercial. Essa parte verde, que é apenas 10% do setor público. Esse roxo, 7% é rural. E esse azulzinho claro, 3% apenas. Se fechando tudo aqui, 100%. Esse aqui é um exemplo de gráfico de setores. Aqui nós vamos ter um gráfico de linhas. Esse gráfico vai estar mostrando a variação de consumo de energia elétrica no Brasil.
certo? Você observa que a linha vai subindo, descendo, isso é o que nós chamamos de variação, certo? Então, esse tipo de gráfico, ele é bastante utilizado para demonstrar a sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. O mesmo dado ao longo do tempo. Ele é muito utilizado para fazer pesquisas políticas, dentre outras aí. É indicado para mostrar a evolução ou regressão. Evolução, quando ele está subindo, e regressão, quando ele está descendo aqui, ó. Descendo, subindo, evoluindo. Então, esse tipo de gráfico ele é utilizado para estar nas sequências numéricas de longo tempo, ok? Observe que todos os gráficos que a gente viu até aqui tá falando da energia, né? Do consumo de energia. Aqui tem só para falar, não vou adentrar muito aqui, é só aquela etiquetazinha que vem na geladeira, no ar-condicionado, indicando qual é o consumo, qual é essa letrazinha aqui vai estar representando se esse seu aparelho é mais eficiente ou menos eficiente. Ou seja, para ele ser eficiente, ele significa que ele consome menos energia e sendo assim, ele vai ter um menor impacto ambiental. Então, quando a gente for comprar um aparelho qualquer, a gente tem que estar observando essa etiqueta aí, que recebe o nome de etiqueta energética. Aqui nesse slide é onde eu quero que vocês prestem toda a atenção, porque é onde vai começar o trabalho de vocês. Quando você estiver fazendo isso, eu imagino que você já está com o seu diário de bordo em mãos. Então, mão na massa, né, pessoal? Agora que você já viu os gráficos, alguns conceitos, definições sobre energia elétrica, que tal construir um gráfico só seu? Aí, atenção, muita atenção. Você vai precisar de uma régua para ficar organizado seu gráfico. Vai precisar de lápis, caneta coloridas, ou pode ser lápis de cor também, para deixar esse gráfico bem bonito, tá bom? Essa atividade você vai estar fazendo lá no seu diário de bordo, porque quando eu passar a atividade no link, eu vou estar pedindo informações sobre essa atividade que você está fazendo no diário de bordo. Então, a atividade que você vai fazer é essa. Você já está com o material que foi pedido em mãos, imagino. Então, agora, olha, você vai transformar essa tabela em um gráfico. Você vai colocar os dados dessa tabela em um gráfico, certo? Você vai fazer isso no seu diário de bordo, bem direitinho, e depois, quando terminar de desenhar, você vai estar pintando cada barra com uma corzinha diferente, conforme está sendo dito aqui, olha. Aí, cada um com uma cor diferente. Por exemplo, o ar-condicionado, a barra dele 360 vai estar pintado de uma cor que você vai escolher. Aí, aqui, o consumo do chuveiro elétrico, a barra do consumo do chuveiro elétrico vai estar pintada de outra cor, do ferro de outra cor, da geladeira e assim por diante. Cada um com uma cor diferente, representando o consumo dos diferentes aparelhos. Essa é a sua atividade que você vai estar fazendo no seu diário de bordo. Para você não estar ficando com dúvida, eu vou estar dando um exemplo. Aqui eu já comecei o gráfico para você, olha. Porque esse gráfico, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Esse gráfico diz bem aqui, olha. Faça em seu diário de bordo um gráfico de colunas representando a tabela ao lado. No caso não é ao lado, é abaixo. Utilize como referência os valores de 30 em 30. Isso aqui é quilowatts. Isso aqui é a divisãozinha que você vai estar fazendo no eixo vertical, que eu vou já mostrar. Aí depois que você fizer tudo, como eu disse, você vai estar pintando cada barra de cor diferente. Vamos lá. Eu já até comecei aqui para você. Já esquematizei mais ou menos o gráfico que você vai fazer. Aqui está o eixo vertical. Nesse eixo vertical você vai estar colocando aqui o consumo em quilowatts, certo? Eu até coloquei aqui, ó, quilowatts, hora.
E aqui no eixo horizontal, você vai estar colocando, disponibilizando aqui abaixo, ó, os aparelhos. Ar-condicionado, todos os aparelhos que estão na tabela você vai estar colocando aqui abaixo. Cada um vai estar com uma barrazinha, não é assim? E aí você tem que ter cuidado com as distâncias dessa barra, que deve ser todas com a mesma distância de uma para outra e todas com a mesma largura. Por isso, a necessidade de você estar com a régua para ficar bem feito, ok? E aí era para colocar, sugeria lá que colocasse de 30 em 30 os espaços, olha. 30 em 30 kWh. Então aqui 0, 30, 60, 90, eu já fiz todinho para você. Esse eixo aqui já está todo começado para você. Observe que de 30 em 30. Se fosse de 5 em 5 era de 5 em 5, se fosse de 20 em 20 era de 20 em 20. Esses espaços obrigatoriamente tem que ser o mesmo. Aqui ele vai estar crescendo de 30 em 30. E se fosse um gráfico de informações só até 10, por exemplo, eu não precisaria até 390. Mas não é o nosso caso, não é assim? Na verdade, os seus dados só vão até o 360. Aí eu quis colocar mais um aqui, ó. Você poderia parar no 360. Aí eu quis colocar mais um aqui passando do 360. Você não vai precisar dessa parte, mas tudo bem. Então, o teu gráfico já está começado e você vai estar fazendo ele direitinho. Aqui eu coloquei algumas dicas, que todo gráfico tem que ter um título. Você vai colocar seu título de acordo com as informações que estão lá na tabela. Quando você for desenhar um gráfico, lembre-se que devem ter as barras devem ter a mesma largura e a mesma distância de uma para outra. E que no eixo vertical você vai colocar o consumo em quilowatts e no horizontal os aparelhos. Isso eu já até indiquei lá, não precisa nem estar se preocupando. Aqui eu coloquei uma tabela, a tabela referente a esse gráfico que a gente viu lá no início da aula, certo? Sobre o comportamento anual do consumo de energia elétrica lá na Universidade de Santa Catarina no período de 2013 a 2018. A gente viu esse gráfico ainda há pouco. Então, olha, eu coloquei esses gráficos aqui na tabela para você ver como é que faz. Se os dados estão no gráfico, eu posso colocar numa tabela. E se estão na tabela, eu posso colocar no gráfico, certo? Observe que o título eu coloquei o mesmo. Geralmente também precisa de fonte, mas é que eu não coloquei, tá bom? Precisa da fonte, ou seja, onde foi que você pesquisou esses dados. E aí, aqui as duas colunas com a distribuição dos dados que estão lá, ou seja, o consumo de energia em kWh e o ano. Vamos para frente. Só um exemplo para você saber, tá bom? Aqui eu coloquei o contrário, eu coloquei uma situação problema bem simplesinha que diz assim: Sara perguntou a todos os seus alunos qual era o animal favorito deles. Depois ela fez um gráfico de barras para mostrar seu resultado e a Sara mostrou que 30 pessoas escolheram gatos fazendo uma barra de gato alinhando a 30. Eu coloquei aqui uma tabela primeiro para você ver como é que sai da tabela para o gráfico, apesar que não é novidade para a gente, né? Coloquei aqui não coloquei título de propósito mesmo, eu não coloquei título, mas se a gente fosse dar um título para essa tabela e para o gráfico que vai vir posteriormente, a gente tem que pensar nesse assunto que está sendo falado aqui, né? Qual é o seu animal de estimação? E aí aqui tem o animal de estimação e na outra coluna tem o número de pessoas que preferiram gato, preferiram cachorro, preferiram peixe ou preferiram hamster. Eu peguei esse exemplo de tabela, eu coloquei aqui a tabela para poder estar mostrando como vai para o gráfico, ok? Para vocês estarem fazendo, mas não vai ter dificuldade não, tá? Aqui é a mesma situação, problema. Observe que gato o número de pessoas que escolheram gatos foi 30, então essa barrazinha vai até o 30, olha. Só mais um detalhe, aqui você vê que lá a gente dividiu, no exemplo de vocês, vocês vão dividir de 30 em 30, aqui está de 5 em 5, porque é um número menor, só vai até o 35. O maior número de pessoas que escolheu um determinado animal foi 35, então só vai até o 35, aí a gente pode passar.
Só não pode faltar, certo? Observe que a divisão aqui é de 5 em 5. E aí, todas as barras com a mesma largura e a distância de uma para outra, ó, observe que também é a mesma, tem que ter organização. Então, a barra dos gatos, das pessoas que escolheram gato, como foram 30 pessoas, vai até o 30. 35 pessoas escolheram cachorro, 15 escolheram peixe e apenas 10 escolheram hamster, certo? Observe que aqueles dados da tabela vieram aqui para o gráfico. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Eu espero que ninguém tenha dúvida, porque já foi uma aula que a gente já teve ela esse ano sobre esse assunto, 2 vezes por sinal. Então eu creio que não vai ter dúvida não, por isso um pouco mais assim. Aqui nós temos uma opção de leitura, vai estar falando sobre os tipos de gráficos. E tem um vídeo também falando sobre a eficiência energética. Aí aqui, pessoal, a eficiência energética. Então, finalizando a nossa aula de hoje, a gente viu alguns gráficos envolvendo energia elétrica. Aprendemos alguns tipos de gráficos também, a gente viu alguns tipos de gráficos diferentes, não muito, mas vimos. E transformamos uma tabela em gráfico e também um gráfico em tabela. Foi isso que a gente viu hoje. Então, vocês vão estar fazendo os registros que eu pedi no diário de bordo, que daqui a pouquinho vocês vão estar, depois do material do Simplifica, vocês vão estar acessando o link para estar respondendo a atividade online. Lembrando que, para responder a atividade online, você já tem que ter feito o seu gráfico, as suas respostas e as suas observações, anotações, tudo em seu diário de bordo, tá bom? Tenham todos um bom dia e boa aula. Bons estudos.